Salvação. Eu vou estar falando esses últimos dias de salvação. Por esses dias, né? Por esses dias eu vou estar falando muito de salvação. Porque as pessoas precisam ter o conhecimento da salvação. As pessoas precisam saber o que é salvação. O Evangelho precisa ser informado às pessoas. As pessoas precisam da informação do Evangelho. É muitas igrejas, muitos shows religiosos, muitos cultos. Peraí, porcaria. Muitos eventos religiosos, muitas pregações, eventos, atrações. Tudo em nome de Deus para o povo. E o povo, perdido de Deus, continuando na perdição, continua caminhando contrário a Deus, continuam na direção do juízo. Por quê? Porque o mundo não precisa de tantas igrejas e religiões que hoje tem. O mundo não precisa de tantos homens criando sermões, pregações que dizem que é de Deus. Tantas promessas, tantas curas, tantas vitórias, tantas bênçãos, tantos cultos disso, daquilo e daquilo outro. O mundo não precisa disso. A maior necessidade da humanidade é ouvir a informação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, por onde a humanidade será bem-aventurada, encontrando e tendo conhecimento do caminho para a sua salvação. Salvação. Eu pergunto a você, a salvação é Deus quem proporciona para o homem ou é o homem que consegue por ele mesmo? Portaria. A salvação é Deus que concede ao homem ou é o homem que consegue por outros meios? A salvação, ela é uma dádiva, é um dom, é um favor imerecido que Deus oferece à humanidade. A salvação é para um grupo de pessoas ou é para todo aquele que crê em Jesus? A salvação é para um grupo de pessoas dentro de determinada religião ou é para todas as pessoas no mundo que crê em Jesus, independente de onde ela estiver? O importante, o meio, a condição é crer em Jesus. Aí eu pergunto a você, o salvo, ele, para manter-se salvo, ele tem que estar onde? Dentro de uma instituição religiosa? Cumprindo e vivendo formalidade religiosa? O salvo, para permanecer salvo, se ele foi salvo, e para ele ser salvo, ele precisa ouvir o Evangelho e crer em Jesus. Aí a pergunta agora é, que essa salvação é de Deus para o homem, através de Cristo. A salvação não é por nenhum meio vertical. É horizontal, aliás. Vertical é para cima. A salvação, ela é de cima para baixo. Ela vem de Deus para o homem. A salvação não vem de nada deste mundo para o homem. Veio de Deus, veio do alto. O homem, depois dele receber essa salvação, como é que eu recebo essa salvação? Crendo no que o Evangelho me informa. Agora eu crendo sou salvo. Foi Jesus quem disse isso. E depois de salvo, o que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho que viver para poder continuar nessa salvação? Depois de salvo, eu tenho agora que estar escravizado como negócio, propriedade, dentro de um sistema religioso, vivendo as práticas, as ordenanças, obrigações, dentro do sistema religioso, devotando e consagrando minha vida para viver
ritual, cerimonial, sacrifício religioso dentro do sistema religioso? Será que é isso que Deus orienta ao salvo, depois de salvo, porque creu em Jesus e recebeu a salvação de Cristo, de Deus por Cristo? Ele agora é orientado a estar dentro de alguma instituição para manter-se salvo? É muita coisa que você precisa ser esclarecido, irmão. Tem muita coisa na tua mente, é muito ensinamento obstruindo, escurecendo, entenebrecendo o teu entendimento daquilo que Deus revela. É muito obstáculo, empecilho, impedimento, tirando você de conhecer a verdade. Você tem que se interessar. Conheça e prossiga em conhecer a verdade. Vá buscar o conhecimento de Deus. Salvação não é questão de vida religiosa dentro de algum lugar, cumprindo a devoção religiosa. Salvação é questão de conhecimento, entendimento. Você conhece a salvação, você tem o conhecimento da salvação, recebe ela para andar salvo com entendimento. Você agora, como salvo, tem que andar, não é dentro de igrejas evangélicas, tem que andar dentro do entendimento do Evangelho, não dentro de igrejas evangélicas, ou nenhuma outra, tá? Então, nós temos que trabalhar isso para as pessoas. Informação é conhecimento, e a informação do Evangelho é o conhecimento do poder de Deus, por onde o homem vai ser salvo? Pelo Evangelho. Então, meus amados amigos e irmãos, eu vou estar levando uma sequência de esclarecimento, instruções, falando sobre isso. O que é que Deus quer de nós? É que sejamos manipulados, robotizados, escravizados numa dependência de um sistema religioso? Então nós temos que ter esse conhecimento para poder a gente não ser manipulado, não ser negócio dos homens dentro do sistema, vivendo uma vida na dependência de práticas, de devoções, de sacrifício religioso, de ordenança religiosa, aonde as pessoas consagram, devotam, escravizam sua vida dentro do sistema para viver para o sistema, pensando que é para Deus, sob o domínio e a autoridade dos homens no sistema. Nós temos que andar como salvo sob a autoridade e o governo de Cristo pela palavra dele. Não é pelo sistema, pelas ordenanças estabelecidas pelos homens. Então, salvação, é muito importante levar esse conhecimento. Vamos fazer um debate sadio, vamos fazer um debate com sabedoria, com inteligência, usando a fonte, o princípio da verdade que nos leva ao conhecimento da salvação. Que fonte é essa? Que princípio é esse? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Não venha pegar nenhum texto do Velho Testamento, não venha pegar nenhum assunto, nenhum fato do povo de Israel. Não é por isso que a gente encontra o conhecimento da salvação. O conhecimento da salvação está na revelação de Deus através de Cristo, pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é por onde Deus dá ao homem o conhecimento do caminho, do meio por onde o homem pode encontrar salvação. Então vamos fazer um debate gostoso, você pastor, teólogo, você líder de igreja, líder de grupo religioso, você que está aí ensinando conhecimento de Deus para o povo, você que diz que é um ungido, que é um cheio da unção, profeta de Deus para levar para o povo a palavra de Deus. Vamos trabalhar a verdade do Evangelho, os princípios, os conceitos, os valores do Evangelho de Cristo. Vamos esquecer, vamos tirar do nosso meio, da nossa visão, igreja, religião, valores religiosos, princípios religiosos. Vamos trabalhar o valor, o princípio, a causa do Evangelho. Aí a gente vai chegar num denominador comum ao conhecimento da verdade, dentro de uma concordância onde vamos ter comunhão no entendimento, no conhecimento da vida com Deus. Agora, se cada um ficar trabalhando seus valores religiosos,
nas suas instituições, nas suas igrejas, dentro dos princípios pregados e formulados pelos homens, aí não vai ter concordância. Não vai ter comunhão. Por quê? Porque vai estar relativamente cada um dentro da sua verdade relativa. E a verdade de Deus é absoluta. Essa verdade é Cristo, o que ele pregou no Evangelho. É aí que nós temos que trabalhar, estar, seguir e perseverar no Evangelho de Cristo. Então quero convidar vocês nessa sequência de informação que eu vou estar levando aqui sobre salvação. O que é que nós precisamos para ser salvo? Dentro daquilo que Deus mostra. E depois de salvo, porque vamos estar aqui ainda, temos que andar na salvação, para não desviar dela, para não rejeitá-la, para não ignorá-la, para não desprezá-la. Depois de salvo, você continua vivendo neste mundo. É aí que você tem que ter a consciência da sua responsabilidade. Não de fazer nada para ser salvo, mas de manter-se numa prudência para se manter e não perder e não desprezar essa salvação. É o que Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, tenha cuidado na sua vida na doutrina, para você continuar nessa salvação. Porque a salvação é dada por Deus, gratuitamente. Deus não toma de ninguém. Quando o homem crê em Jesus e recebe essa salvação, com a sua mente no entendimento do que Jesus fez por ele, ele se converte a Cristo, ele agora tem que andar numa vida reta, dentro daquilo que Cristo ensinou, para não se perder de Cristo. Quem se perde de Cristo, se perde da salvação. Tem muita gente preocupada em se desviar de igreja, mas não é a igreja o local da salvação. Você só pode se desviar de Deus se sair de Cristo, se perder a fé em Cristo, se rejeitar o amor de Deus em Cristo, se não tiver submetido, guardado, firmado, alicerçado na palavra de Cristo. Aí você está desviado. Não é de uma religião, de um lugar institucional que você vai estar firmado em Deus. Se você sair dali, você está desviado. Não. Então o que é que Deus nos mostra? Depois de salvo, eu tenho que agora valorizar, reter, cuidar dessa salvação para que o diabo não venha me tirar dela, não venha me fazer desprezá-la. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina a ter cuidado com o nosso adversário, que está ao nosso derredor buscando uma oportunidade para nos tragar. Tragar é tirar da direção de Deus, é tirar da promessa, é tirar da esperança, é levar você e eu a desprezar. Como é que o diabo faz isso? Muitos têm apostatado da fé, seguindo o quê? Doutrina de demônios, por onde estão desviando da doutrina de Cristo. Cuidado, tá? Cuidado. Essa doutrina, esse ensinamento, essa instrução, esta prática de regra de fé que você está vivendo, é instruída para você no seu entendimento pela doutrina de Cristo? Cuidado. Se não for, você pode estar desviado, reprovado da fé, perdido do caminho e da direção. É isso que eu quero trabalhar no entendimento de vocês. É isso que eu trabalho nos vídeos de instruções que eu levo. Salvação Deus não toma de ninguém. Agora, o homem que recebeu, que já teve a comunhão com Deus, é compromisso do homem manter essa comunhão. Deus, ele dá a graça. Ele não prende o homem na vida com ele. Ele dá a graça a cada um de nós para manter essa vida. Quem vai escolher manter e permanecer nessa vida sou eu. Ou então desprezo a salvação e me desvio do Senhor por ventos de doutrina. Vou seguir um evangelho anátema, doutrina de demônios. Vou ser negócio de homens enganadores. Vou viver conceitos e preceitos de homens. Aí eu estou desviado de Deus. Então cuidado. Você tem que ter o entendimento e o conhecimento da salvação e da vida, guardando e retendo essa salvação até o fim, para não apostatar dela. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, para encerrar, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, Paulo vai dizer assim: meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã.
grande é o galardão que vamos receber. E Paulo, quando dá essa palavra, está dentro de um contexto onde Paulo está advertindo os irmãos sobre falsas doutrinas, falsos mestres que perverteram a fé, criando conceitos que levam o povo a desviar da doutrina, do princípio do evangelho. E Paulo vai dizer, dá uma lidinha nesse contexto aí de 2 Coríntios, o contexto ali é sobre a doutrina que estavam trazendo o conceito errado. Paulo vai iniciar dizendo, se vocês não permanecerem no evangelho, não pode ser salvo. Paulo vai dizer dentro desse contexto, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um conceito ensinado fora do evangelho desvia você de todo o princípio do evangelho. Paulo vai dizer que teve alguns que perverteram e apostataram da fé. Aí Paulo, nesse texto aí, 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Paulo não está falando de trabalho de vida de igreja. Esse texto aí não tem nada a ver com trabalho religioso, com vida de igreja, culto de igreja, obra de igreja, obrigação de igreja, tarefa de igreja. Paulo está falando da fé, da doutrina. Se manter firme nela. Essa é a obra de Deus. É Cristo, a doutrina dele. Essa é a obra que nós devemos guardar, ser firme e constante nessa obra. Essa obra é a fé, é a convicção, é a permanência, é a prudência, é a firmeza em Cristo, na doutrina dele, e não se deixar levar por ela, venha quem for pregando outro conceito. Pode vir um anjo do céu, qualquer um outro, que diga que é autoridade de Deus. Não recebam, não aceitem, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se alguém vem ter convosco e não traz para você esse ensino, essa instrução, dentro da doutrina de Cristo, não receba. Não recebam. Porque você pode se perder da fé. Pode apostatar. 1302. Seu nome é? Pode subir, eu vou avisar. Então vocês estão entendendo isso? Então, dentro desse contexto, eu quero levar para vocês cada vez mais esclarecimentos sobre isso. Eu não posso continuar aqui, porque eu estou no trabalho. Eu aproveito aqui pausas, momentos que dá para eu levar um esclarecimento rápido, objetivo, e aí eu levo. Mas a mais tarde, na minha residência, eu vou fazer uma live falando mais sobre esse assunto, salvação. Por onde é que eu alcanço? E o que é que eu tenho que viver depois de salvo? Recebendo essa salvação. Fiquem na paz, guardem esse conselho, guardem essa orientação. E eu quero que vocês entendam uma coisa. O meu objetivo não é trabalhar com o propósito de combater contra pessoas de nenhuma religião, mas contra conceitos e princípios e valores que vai de encontro ao Evangelho de Cristo. E eu sou um defensor, um combatente da fé, para reprovar e condenar toda doutrina, heresia, ensinamento, princípios, anátemas, que não condiz com o Evangelho, para levar o esclarecimento aos que estão presos nas mentiras e nos conceitos anátemas, no Evangelho maldito, em doutrina de demônios, no engano dos homens, ministros de Satanás, propagando heresia, mentira, e desviando o povo da verdadeira fé, do caminho que leva à salvação e da verdade que liberta. Jesus, o Evangelho de Cristo. Amém? Fiquem na paz. Segue aí para receber mais instruções. Vai no Kawaii, no Instagram, aqui no Face, no YouTube. Você tem vários materiais, vídeos de instruções para lhe esclarecer, lhe orientar e tirar suas dúvidas. Fique à vontade para criticar, questionar, dizer que não aceita, que não é verdade. Porém, analise, seja mais prudente ao ouvir, examine tudo, retenha o que é bom. O que for aquilo que tiver dentro da verdade do Evangelho, isso é o que você tem que crer, guardar e praticar para ser salvo e se manter na salvação. Amém?